Heráclito e Parmênides são dois filósofos pré-socráticos que vão ser fundamentais para o desenvolvimento da filosofia na passagem do século VI para o V a.C. E a divergência no pensamento deles vai ser muito rica e valiosa para a história do pensamento e vai exercer uma grande influência já nos pensadores da Grécia Antiga, como também de Roma, e da história da filosofia desde então. Então, eu acho que, como esse vídeo é uma introdução, né, não dá para eu esgotar, obviamente, o pensamento de nenhum deles, ainda que seja muito pouco que a gente tem de material. Esse material que nos chega através de fragmentos e citações, né, de outros filósofos que vieram depois, ele é muito, muito rico. Então, eu vou comentar alguma coisa e tentar introduzir o que é essencial, o que é mais importante a partir da minha leitura desses dois filósofos. Então, eu vou primeiro apresentar o Heráclito e depois o Parmênides, respeitando a cronologia. Heráclito de Éfeso foi um pensador obscuro que foi tido como um eremita, uma espécie de filósofo isolado que não tinha muito interesse em fundar escolas e ter seguidores, assim como não queria participar muito da vida pública e política. Ele era um pensador que viveu por muito tempo nas montanhas, ele foi uma espécie de eremita e ele desenvolveu uma filosofia que era muito próxima de uma linguagem mais oracular, mais enigmática mesmo. Por isso que ele ganhou esse apelido de obscuro da montanha. O que a gente tem são, acho que, 151 fragmentos retirados de citações de obras de outros filósofos comentando sobre Heráclito, e a filosofia dele gira em torno da noção de equilíbrio, de complementaridade de opostos, de coisas que são aparentemente contrárias, que nessa unidade, a partir da multiplicidade heraclítica, elas ganham um equilíbrio. Então, provavelmente, o seu primeiro contato com Heráclito deve ter sido com a noção da mutação, né, que é muito importante na filosofia dele, de que as coisas elas estão sempre se desconfigurando e se reconfigurando. Não é possível tomar banho no mesmo rio mais de uma vez. Esse é o fragmento mais famoso, né, o fragmento do rio. Eu vou ler alguns aqui. E essa é, de fato, uma chave muito importante para a filosofia do Heráclito, mas é mais do que isso, né? Ele não é só um defensor da multiplicidade. Então, ok, tem essa noção de que tudo é fluxo para o Heráclito, mas ele também vai falar muito da noção de logos. Logos é da palavra grega, né? Ela designa a fala, o verbo, e o Heráclito utiliza o termo como um princípio ordenador. Para ele, o princípio ordenador da realidade era o logos. E então, diferente dos outros pré-socráticos que a gente comentou aqui nos vídeos anteriores, que vão buscar estudar um princípio material como a noção de arqué, né? Como a arqué sendo um princípio material, como Tales, por exemplo, que vai falar da água, ou então os atomistas. Aqui o Heráclito está falando mais do princípio ordenador da realidade, não do que essa realidade é em termos de matéria. Ele vai ter uma noção de arqué. A arqué para o Heráclito né, essa origem da realidade, esse elemento originário da realidade é o fogo. Mas eu acho que, e também é uma coisa muito unânime, pensar que ele está falando metaforicamente, ele não está dizendo que tudo é feito de fogo materialmente, né? É mais
as características do fogo que ele enxerga na realidade. A durabilidade instantânea dos estados, né, da chama que está sempre mudando, se desconfigurando e se reconfigurando constantemente, e ele vê isso em tudo. Então, na nossa própria vida, a noção de vida e morte também vai ser muito importante. A forma que ele olha a morte, ele não vê a morte como uma coisa negativa, absurda, ele vê a morte como algo que é necessário para a própria vida, como algo que alimenta e gera novas vidas. A gente vai ver como isso fica claro em alguns dos fragmentos. E esses fragmentos, eles são, muitos deles são muito enigmáticos e metafóricos. Eu fiz uma pequena seleção aqui, eu vou ler os mais acessíveis, então, desses 151 fragmentos, né? O 64, eu não sei se aqui na minha edição dessa coleção dos pensadores da Nova Cultural, da Abril, ele respeita a ordem desses fragmentos de que foram encontrados, eu não sei, mas aqui é o 64. De todas as coisas, o raio fulgurante dirige o curso. O 67 diz o seguinte: o Deus é dia, noite, inverno, verão, guerra, paz, saciedade e fome, mas se alterna como fogo quando se mistura a incensos e se denomina segundo o gosto de cada. Muito evidente aqui, né, essa noção nesses dois fragmentos que são da obra de Hipólito, Refutação. Eles estão falando sobre essa noção do caos, do fogo, né, nesse primeiro do raio fulgurante que dirige o curso, e também dessa complementariedade de opostos, né? Dia, noite, inverno, verão, guerra, paz, saciedade, fome. E tem outros aqui também, eu acho legais trazer. O 91 é o famoso fragmento do rio, que é da obra de Plutarco, Coriolano. Ele diz o seguinte, ou das Enéides. Agora eu não sei exatamente, eu estou um pouco perdido aqui com a referenciação, mas enfim, é de uma obra de Plutarco. Em rio não se pode entrar duas vezes no mesmo, segundo Heráclito, nem substância mortal tocar duas vezes na mesma condição, mas pela intensidade e rapidez da mudança dispersa e de novo reúne, ou melhor, nem mesmo de novo nem depois, mas ao mesmo tempo compõe-se e desiste, aproxima-se e afasta-se. Olha só esse, número 96. Pois cadáveres mais do que estercos são para se jogar fora. Ele está falando mais, o seu corpo depois que você morre é mais descartável do que esterco. É preciso, né? Você faz parte desse grande processo que transcende essa sua noção ilusória e limitante de um eu apartado do mundo. E aí a gente pode entender, né, como que o Heráclito e o Nietzsche se aproximam, né? Se você acompanha esse canal, você sabe que eu falo muito sobre o Nietzsche aqui, e ele tem uma obra da sua juventude ainda, a filosofia na era trágica dos gregos. Ele fala muito de Heráclito e também ele é manifestamente um fã do Heráclito, digamos assim. Entre os pré-socráticos é o representante nietzschiano, se é que a gente pode colocar nesses termos. Ele também pode ser visto como representante heraclítico dos modernos, mas os dois estão apontando para essa necessidade de despersonalização, né, de se ver como um organismo num processo maior, né? O Nietzsche com a ideia de vontade de potência, que o Heráclito com a sua cosmovisão, né? As mudanças, elas estão acontecendo o tempo todo. A realidade é assim, o caos é uma coisa inerente. Você, depois de um determinado tempo, acho que 7 anos, não tem mais nenhuma célula que é a mesma que estava aí. Eu não sei, os biólogos que vão confirmar isso, mas existe aí um período de tempo que ocorre essa diferença total. Então,
É claro que falando em termos materiais, né? Não em termos de sua memória, sua identidade, é óbvio. Mas tudo está sempre se desconfigurando, se reconfigurando, e a morte é fundamental para isso, então. Parmênides, por sua vez, vai dizer o contrário. Ele vai defender que o ser nunca mudou, ele é eterno, imutável, ele não veio a ser num determinado momento e ele não vai deixar de ser num determinado momento. E o que a gente pensa como não ser é uma ilusão. Ele vai ser dotado, portanto, de um racionalismo muito grande e vai totalmente contra o que o Heráclito estava defendendo. Então, os seguidores do Parmênides, eles vão ser os famosos eleatas, e o Heráclito ele não tinha muito interesse em ter seguidores e fundar escola, mas tem heraclíticos que vão alimentar esse debate por muito tempo. Então, como que o Parmênides apresenta isso? Ele tem o seu famoso poema, eu acho muito legal que ele escolheu o mito para se expressar, e eu acho que é um poema fascinante e também muito enigmático. Esses dois pensadores, eles são enigmáticos e tem um caráter simbólico muito forte também, e eu não tenho como nessa introdução esgotar o poema, né? Merece um curso inteiro, mas eu vou ler alguns pedaços que eu acho que ajudam a entender o essencial, o que é mais importante para um vídeo de introdução ao Parmênides, né? Então, como é que funciona o poema? O que ele conta? O poema narra um jovem que estava viajando e aí no seu caminho ele é interrompido por uma deusa que o convida para uma revelação, que é todo o resto do poema. Eu vou ler, são alguns fragmentos que a gente tem, eu vou ler o fragmento 1, um pouco do fragmento 1 até o sexto, depois um pouco do fragmento 8. Então, isso é o começo da fala da deusa. Ó jovem, acompanhado por aurigas imortais, que com cavalos te levam ao alcance de nossa morada, salve, porque nenhuma partida ruim te enviou a trilhar este caminho, à medida que é um caminho apartado dos homens. Mas sim norma e justiça, mas é preciso que de tudo te instruas, tanto do intrépido coração da verdade persuasiva, quanto das opiniões de mortais em que não há fé verdadeira. Contudo, também isto aprenderás, como as opiniões precisavam patentemente ser, atravessando tudo através de tudo. Pois bem, agora vou eu falar, e tu prestes atenção ouvindo a palavra acerca das únicas vias de questionamento que são a pensar. Uma para o que é e, como tal, não é para não ser. É o caminho da persuasão, pois segue pela verdade. Outra para o que não é e, como tal, é preciso não ser. Esta via afirmo-te que é uma trilha inteiramente insondável, pois nem ao menos se conheceria o não ente, pois não é realizável, nem tampouco se diria, pois o mesmo é a pensar e a ser. Vê como o ausente é, no entanto, presente firmemente em pensamento. A gente está sempre pensando em coisas que não existem. É muito fácil. Pois este não apartará o próprio ente de manter-se ente, nem se dispersando de toda forma todo pelo mundo, nem se concentrando. Convergente, porém, é para mim de onde começarei, pois lá mesmo chegarei de volta outra vez. Precisa que o dizer, o pensar, o que é, seja, pois há ser, mas nada não há. Isto eu te exorto a indicar. Então a deusa está revelando o caminho da verdade para o jovem e está dizendo que não existe o não ser. O nada não existe. Aqui você pode dizer que o Parmênides está inaugurando a ontologia. E essa contradição do pensamento dele, com esse contraste do pensamento dele com o pensamento do Heráclito, vai ser uma grande disputa paradigmática, inauguradora da ontologia na filosofia.
Ele está falando da constituição do ser, que é uma palavra que é tão comum, que a gente usa tanto, até para explicar as próprias coisas, e que como é que você vai defini-la utilizando ela própria? Ser é o quê? O que é o ser? Qual é o sentido do ser? Por que existe o ente, o que é, e não antes o nada? Essa é a grande pergunta formulada pelo Leibniz, que depois o Heidegger vai pegar e vai dizer que a gente tem que voltar a nossa atenção para essa questão do ser. Que a filosofia deixou de lado, se preocupando com coisas menos importantes por muito tempo. E tudo isso só foi possível por causa desse poema do Parmênides. Então é uma obra muito importante. Eu vou colocar o link aqui na descrição para você poder ler com calma, com a sua interpretação de tudo que está aí. E esses fragmentos, esse pedaço dos fragmentos que eu li, são para fundamentar essa filosofia do Parmênides, da imobilidade, de que o movimento é uma ilusão, o ser é eterno e os sentidos enganam. Noção que vai ser muito influente também no Platão. Então, eu acho que esse foi o vídeo de introdução a Heráclito e Parmênides, e eu quero muito saber o que você achou, qual é a sua opinião. Se você tiver alguma dúvida também aproveita para comentar, ou então me manda uma mensagem no Instagram ou um e-mail. Inscreva-se no canal, deixe sua curtida para que mais pessoas interessadas nesse assunto possam encontrar esse vídeo aqui no YouTube.